com o primeiro destaque na manhã de hoje. Então, vá para a primeira entrevista, né? Conforme já anunciado, nós vamos ter, então, na manhã deste sábado, a gente recebe aqui nos estúdios e agradece desde já a presença do Robson Soares, né? Que, então, é eletricista, né? Tem toda essa especialização nessa parte elétrica. Nós vamos falar também, né, Robson, sobre toda essa questão do mercado livre de energia, né? A gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes e o mercado livre de energia, né, para quem é leigo no assunto, ele é fundamental, uma vez que ele propõe utilização de fontes alternativas de energia e a Cotriel também aderiu lá no ano de 2021, me recordo bem, e que você falava, primeira unidade, devido à questão foi a unidade de Pantano Grande, mas também é algo muito além do que se lê da questão da compra de energia, né? Esse certificado de energia renovável, né? Resgata um pouquinho de como é que começou esse trâmite para a Cotriel aderir a este mercado. Obrigado, Robson, por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Roger, bom dia, ouvintes. Obrigado, né, pelo convite aqui de estar aqui presente para falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o certificado da Cotriel já vem há anos, né? E ele é muito importante porque a Cotriel mostra, como ela é uma empresa rural também, é uma empresa que trabalha diretamente com o agricultor, faz muito sentido que ela preserve o meio ambiente, né? Então, esse certificado prova que a Cotriel está bastante preocupada com o meio ambiente e como a Cotriel produz uma grande gama de energia, né? Gasta uma grande gama, se torna muito significativo esse certificado com a quantia de CO2 que a Cotriel deixa de gastar. Bom, tudo começou lá em 2021, né? Quando a Cotriel entrou no mercado livre de energia. E o mercado livre de energia, basicamente, ele usa fontes renováveis, né? Então, por isso que a gente recebe esse certificado. Lá em 2021, para o pessoal entender como que funciona, existem basicamente dois mercados hoje, né? O mercado cativo, normal, comum, que a gente chama, que é o mercado onde as nossas residências, por exemplo, estão, que é o mercado onde a concessionária, a empresa que tem a concessão da cidade, como aqui em Espumoso, por exemplo, seria a RGE, a gente paga e recebe energia dela mesmo e não tem nenhuma outra oportunidade de negociação. O Mercado Livre, por sua vez, ele abre um leque onde você pode negociar a energia que você vai com qualquer outra empresa que esteja no Mercado Livre. Você consegue negociar esse valor de energia com contratos paralelos ali, onde você pode fazer um contrato de 1 ano, 2, 5, enfim. Você pode negociar o valor da energia e a concessionária continua te trazendo essa energia até a sua casa e pagando, e daí você paga basicamente um pedágio pelo uso da rede deles, né? Então, basicamente é isso. A Cotriel entrou no Mercado Livre em 2021 com a primeira unidade, que foi Pantano Grande, pela necessidade, né? Porque existiam alguns detalhes nos contratos ali que precisava que fosse uma empresa com um consumo bem grande. Então a unidade de Pantano é uma unidade que na época ali ela se encaixava, né, para a gente fazer um teste. A gente colocou ela, fez um contrato com ela de 1 ano para a gente ter uma experiência, ver o que acontecia. E esse período foi muito significativo, foi muito interessante. Então de 2021 para cá a gente vem colocando todas as outras unidades também no Mercado Livre. E hoje praticamente todas as nossas unidades estão no Mercado Livre e não estão mais no cativo, né? Praticamente todas as unidades da cooperativa. Como é que foi essa experiência? Quanto que se deixou de consumir, o consumo médio da unidade, né? Do que era feito o consumo, quanto que foi essa economia aí? Como é que é feita essa variação a cada 6 meses, 1 ano? Como é que foi essa questão da economia ao se também não deixar de depender exclusivamente do mercado cativo da energia, Robson? Assim, ó, desde que nós começamos a falar sobre o Mercado Livre, é que o Mercado Livre ele é um mercado muito que pode ser comparado com os outros mercados. Por exemplo, os mercados das commodities, da soja, do trigo, do milho. O mercado de energia ele é muito parecido com isso. Ele é um mercado que tem um valor de energia que ele não é constante. Ele tem uma previsibilidade, a gente sabe quanto que está o valor da energia hoje, tem uma previsibilidade de quanto que vai estar ano que vem, quanto que vai estar no próximo ano, mas nunca é algo garantido. Então é sempre uma previsão de quanto que vai ser economizado, né? Por exemplo,
sempre, desde o primeiro ano lá, a gente trabalhava com uma porcentagem de uns 30% de economia. Nos primeiros anos ali realmente chegou a essa economia. Só que nos outros anos é difícil, às vezes falta um pouco de chuva, então o preço da energia aumenta, diminui. Mas desde que a Cotriel entrou, a gente trabalha com a porcentagem de mais ou menos uns 20, 25% de economia e é mais ou menos isso tem acontecido, sabe? Todas as unidades que tem, e depende um pouco também da concessionária, porque para te comparar o livre com o cativo, tu tem que comparar quanto que a concessionária está cobrando no mercado comum, no mercado cativo. E isso varia de uma unidade para outra. Como as unidades da Cotriel têm algumas concessionárias diferentes, né? Algumas são RGE, outras são Coprel, outras são Seletras, elas não têm o mesmo valor de cada quilowatt, por exemplo. Então ela varia um pouquinho, mas a gente trabalha em torno de uns 20, 25% de economia em cada unidade. Como é que foi essa implantação após 2021 em Pantano Grande? Como é que foi, que critério foi utilizado pela parte elétrica da cooperativa para, bom, depois de Pantano Grande, que lá tem, além do recebimento de grãos, tem o engenho de arroz, que é uma indústria que consome bastante energia, ou seja, era necessário, uma vez que também eram feitos investimentos para modernizar esse engenho. Bom, a partir desse momento, como é que foi utilizado para colocar em outras unidades essa implantação do mercado livre de energia, Robson? A gente entrou com um Pantano Grande, que era uma das nossos maiores consumos, né, uma das unidades maiores, e depois a gente achou interessante vir colocando cada unidade conforme... Existe uma parte burocrática ali que são os contratos vigentes com a RGE. Então, a gente precisa avisar a concessionária que a gente vai migrar para o Mercado Livre. E isso precisa alguns meses. Então a gente teve que pegar todos os contratos, ver quais estavam vencendo primeiro, né? Porque eles vencem, mas eles se renovam automático. Então nós pegamos unidade por unidade e foi fazendo esse aviso, digamos assim, para as concessionárias e foi migrando uma por uma. Então dependia muito de como que estava o contrato na época. Mas basicamente todas elas quando nós vimos que Pantano deu resultado, já tinha em mente de passar todas elas para o Mercado Livre, sabe? Claro, todas as que têm um consumo maior, sabe? O consumo que tem contrato de demanda, por exemplo, todos os mercados, todas as unidades de grãos. Ainda existem unidades, por exemplo, lojas de ferragens, que são contas muito pequenas, assim, que são meio que irrelevantes assim dentro do montante, que ainda continuam no mercado cativo. Então tem algumas lojas de ferragens, algumas postos de combustíveis que não tem um consumo muito grande, eles ainda permanecem no mercado cativo também. Então, hoje todas as unidades da Cotriel estão, à exceção desses consumos menores, vamos dizer assim, todas as unidades da cooperativa estão no Mercado Livre de Energia, Robson? Todas as de recebimento de grão, todas estão no Mercado Livre e todos os mercados, os supermercados, todos estão no Mercado Livre também. E, inclusive, até a nova unidade de Marcos Cassal vai ser colocada no sistema interligado assim que estiver funcionando. Ela já está no Mercado Livre também. Está também? Quando foi feito ali o contrato que a gente sabia que Barros Cassal ia sair, que ia ser feito, a ligação de energia já foi feita toda no modelo do Mercado Livre. Então, mesmo antes da unidade começar a consumir energia, ela já estava dentro do Mercado Livre. Então, Barros Cassal já vai começar agora, já está, né? O escritório lá já tá trabalhando dentro do Mercado Livre. Tunas ainda não estava, porque Tunas ela era uma unidade bem pequena na época, e ela tinha um contrato na concessionária comum ali. Agora que está sendo reformada a unidade, que vai ter um consumo maior, ela já está também, nós já estamos trabalhando para ela entrar para o Mercado Livre também. Como é que está essa questão da economia de energia em todo o sistema da Cotriel? A média que se conseguiu economizar nos setores que está, então, a média que se trabalha anual é cerca de 30% da conta média de energia elétrica em quilowatts, né? Depois a gente vai falar sobre essa questão do que se deixou de emitir de CO2, o que equivale em si. O certificado é bem interessante esses números para o ouvinte entender. A média de economia de energia é cerca de 30% no cômputo geral de todas as unidades, Robson? O último ano, ali, o ano 2025, ela fechou em mais ou menos 25% do montante total. Mas só para o pessoal entender, não sei se nós vamos... Mas já tocando nesse assunto, tem uma diferenciação entre o Mercado Livre e o mercado cativo,
que é as cobranças de cada uma das grandezas, digamos assim. O Mercado Livre não só é mais barato realmente a energia comprada, digamos assim, mas ela tem alguns subsídios que a lei e o governo davam na época para te influenciar a entrar para o Mercado Livre. Por exemplo, as unidades da Cotriel, como é uma conta industrial, ela tem alguns itens que são cobrados que nas contas residenciais não existem. Por exemplo, demanda, horário ponta, horário fora de ponta. Isso ele sempre é significativo dentro da conta total. Quando você migra para o Mercado Livre, existia um subsídio que baixava esses itens em mais ou menos 50%. Depende da fonte de energia que tu comprava, ele baixava até 80%. Por exemplo, um contrato de demanda que cada quilowatt era, digamos que 100 reais, você migrando para o Mercado Livre, ele automaticamente se transformava em 50. Então ali você já tinha uma economia só pelo esse subsídio, só pelo essa incentivo, digamos assim, que o governo dava em você contratar energia no Mercado Livre e energia renovável. Isso já ajuda a tu ter uma economia antes mesmo de você negociar o próprio quilowatt de energia mesmo. Então, por isso que o Mercado Livre é tão atraente e chega-se rapidamente nesses 18, 20%. E daí, claro, conforme você usa, você tem mais ali esse gap ali de uns 10%. Então, sim, nos primeiros anos a gente fechou nos 30%, agora nesses últimos anos ali, 20%, 25% ali a gente conseguiu chegar. E para quem não conhece, né, gente, que conhece, né, Robson, todas as unidades, tem unidades que predominantemente, principalmente o recebimento, que é o que consome bastante energia, é ainda feita a questão da secagem com lenha, outros já está misto de lenha e energia. Como que funciona esse trâmite de saber como é que foi feita essa economia, onde que mais, se você tem esse dado claro, onde que mais houve economia a partir do que é mais utilizado em forma de energia elétrica ou o que é mais utilizado como a questão da lenha, quanto que foi essa relação, qual foi a unidade que mais houve uma economia significativa, vamos dizer assim, se você tem conhecimento, se você tem esse número claro, quando se migrou para esse mercado livre de energia. Assim, ó, as unidades... É que quanto mais tu consome energia, mais tu consegue um resultado, entende? Então, unidades maiores. Por exemplo, a própria unidade de Pantano Grande, a unidade de Capão do Valo, a unidade Sobradinho, são unidades onde a gente consegue ver bem mais essa economia. Aí tu pega unidades que são um pouco mais pequenas e dentro de uma outra concessionária, digamos assim, ela fica mais difícil de tu conseguir notar essa diferença, entende? Porque, por exemplo, tu pega uma unidade, por exemplo, um exemplo que eu estou dizendo aqui, Pontão do Butiá. Ela já é uma unidade um pouquinho mais pequena, o secador já é um pouco menor e ela fica dentro da unidade da concessionária da Coprel. Então, a Coprel ela já tem uma tarifa um pouquinho menor. Então, ali você nota que essas unidades maiores dentro da outra, da RGE, elas têm uma economia maior dentro do Mercado Livre. Mas é por vários detalhes, sabe? Não é só basicamente por causa da secagem, claro. E, além de economizar energia, também o certificado, quando se divulga, ele traz também números impressionantes. Quanto que se deixou de gerar de CO2. Como é que ficou essa relação de números? O último número que se tem aí de 2025, com a Cotriel aderindo a esse mercado livre de energia elétrica, Robson. Eles fazem uma estimativa, né? O pessoal ali da Ludfor, que é uma empresa parceira ali que nos ajuda nessa parte de contratação e coisa. Eles fazem esse certificado e fazem um parâmetro ali de quanto que a gente deixou de emitir de CO2. Esse último ano foi mais de 600 toneladas de CO2 que foram deixadas de ser emitidas. Então eles fazem os comparativos ali com a quantidade de árvores e coisas e realmente se torna muito significativo. É algo que parece que não aparece assim, mas é algo realmente impressionante, né? É algo que se não fosse de fonte renovável, a Cotriel estaria fazendo um mal, digamos assim, muito maior para o meio ambiente, né? Então é muito interessante o quanto isso impacta no meio ambiente, né? A quantidade de CO2 que você deixa
de largar no ambiente só por estar usando fonte de energia renovável, né? Robson, como é que está o planejamento futuro dessa questão de fontes alternativas de energia elétrica, né? A gente sabe, né? Eu vou acabar te perguntando sobre essa questão das placas solares. Como é que está essa... Não sei se é esse o plano, mas, enfim, no geral, o que se pensa? Porque o custo de energia elétrica é um custo que impacta bastante no custo fixo de uma cooperativa, que é uma empresa grande que tem várias atividades paralelas. O Cotriel tem 18 atividades paralelas além do recebimento de grãos e isso impacta bastante o setor de energia. Certamente ele tem um planejamento aí para frente de como se fazer esse custo cair cada vez mais. A gente tem, até a Cotriel agora ela adquiriu uma outra unidade nova em Pantano Grande. Essa unidade ela já possui um sistema de placa solar instalado. E claro, a gente vê em todo ano, a gente faz orçamentos, a gente vê... cada vez está ficando também mais acessível, né? As placas solares, enfim. Então, a nossa ideia realmente é cada vez mais migrar para esse lado, né? Para placa solar, para outros tipos de energia. A gente já fez alguns estudos sobre algumas unidades específicas ali com relação... Isso lá em 2001, quando a gente começou com o Mercado Livre. O Mercado Livre, na época ali, ele era muito interessante porque ele quase não tinha nenhum investimento, né? O sistema solar ele precisa fazer um investimento ali para te poder usufruir depois da economia. O Mercado Livre na época não precisava, era quase que irrisório o que você precisava investir ali e você já saía economizando. Então, claro, tem algumas unidades que existem projetos para placas solares, já diminuiu muito do que era para o último orçamento que a gente fez ali, e futuramente, provavelmente, algumas outras unidades vai ser colocado placa solar, vai ser feito alguma coisa nesse sentido. Depende muito do que vai acontecer, né? No Brasil a gente sempre tem um pouco de imprevisibilidade, né? Do que vai acontecer. Agora tem uma troca de governo, precisamos ver o que vai acontecer, mas existem já projetos, já existem já orçamentos para algumas unidades aí ser instalado placa solar. Quando a gente vai lá para Pantano Grande ali em Rio Pardo, a gente vê aquela usina de placas solares que é da Sicredi, daquela região, vou me esquecer o nome do Sicredi, mas enfim, o pessoal que está me ouvindo pode me socorrer também. A gente vê aquilo lá, acha muito bonito. Tem aqui também na entrada do Espumoso, né? A academia está aqui com essa, não é uma usina, mas são placas solares. E isso acaba, né? Quando eu também, na minha experiência particular, quando instalei placas solares em casa, eu conversei com o técnico que você conhece, né, Robson, e ele me disse, não, você tem que ver, você tem que colocar tantas placas porque você tem um preço agora e um preço que você pode ter depois, né? A imprevisibilidade, né? Eu não vou fazer crítica a governo aqui, nem é esse o objetivo, mas a gente tem que analisar, porque a gente é cidadão e paga os nossos impostos. A placa solar é algo tão bom, tão importante, promove uma economia, que ela deveria ser incentivada. E é esse o objetivo de se aproveitar. Quantos armazéns da Cotriel tem, né, estruturas, né? Praticamente os armazéns sempre passam por melhorias dessa questão de suportar peso, que chove bastante e tudo. Então tem um potencial muito grande de geração de energia aí a partir desses armazéns da cooperativa, né, Robson? Sim, estruturalmente ali a Cotriel tem vários locais onde poderia ser instalado, né? A gente falou ali, aqui na sede, tem um estacionamento que podia ser usado tanto para ser coberto com placa solar. Estrutura tem, né? Investimento e orçamento a gente tem também. Só, na verdade, é isso, né? A gente precisa ter um misto de ética ali entre orçamento e o que vai acontecer. A gente ainda não tem essa previsibilidade. E todos os investimentos em placa solar para a Cotriel, tudo é muito grande, porque o consumo é muito grande. Então, sempre é um investimento muito alto, né? Então, é aí que ainda se segura um pouco, sabe? Por isso que a gente ainda não fez nenhum investimento. E sem contar que as últimas safras também têm dado
né? Não tem sido uma safra 100%, então tudo tem que ser bem visto antes de ser feito, né? É um planejamento muito adequado que se tem que ser feito com muita responsabilidade. Robson, para finalizar, mais uma outra questão aí sobre essa questão do Mercado Livre, sobre essa questão aí que tu entendes bastante dessa parte elétrica, e quais essas novas tendências do mercado? São placas solares? O que está aí, você que estuda bastante, formado nessa área aí, que se pensa aí, além da placa solar, tem mais coisas aí, além, o céu é o limite, mas o que está vindo aí em termos de novas fontes de energia renovável aí de alternativas para o futuro? Eu acho que as placas solares continuam, elas são aqui para nossa região aqui ainda são, acho que o carro-chefe dessa parte de energia renovável. O Mercado Livre, ele continua sendo muito interessante. Até se vocês forem depois estudar aí, o Mercado Livre, ele começou... Ele não é novo, não é uma coisa nova no mercado, mas ele era aberto apenas para empresas muito grandes, né? E ele vem sendo derrubado, essa barreira, e agora, se eu não me engano, no final do ano passado foi votado lá pela Assembleia que o Mercado Livre vai ser acessível a residências também. Então, provavelmente, no próximo ano, aí, nós, nas nossas residências, vamos poder, se quiser, claro, contratar energia do Mercado Livre. Nesse mesmo molde que as empresas têm. Claro, vai depender de conhecimento, vai depender de você contratar. Se você tem muito pouco conhecimento, vai ter que contratar algum técnico, alguém que possa te auxiliar nisso. Mas o Mercado Livre, ele vem também, vai aparecer agora para o pessoal das residências e de pequenas empresas. O que vale é a mesma coisa. Assim, para te entrar no Mercado Livre, quase que você não tem nenhum investimento. A placa solar você já tem um investimento para fazer, o Mercado Livre não tem. E você, entrando no Mercado Livre, normalmente você consegue aí uma economia de 20%, 15%, 10%, 30%. Agora tem que ver se isso é significativo dentro da tua realidade. Porque se é uma conta de uma casa, digamos assim, que muito pequena, esses 20% eles são muito irrelevantes, né? Então é tudo isso, mas eu acho que os dois carros fortes que ainda que vão aparecer agora em 26, 27 é o Mercado Livre e os placas solares ainda. E sobre essa questão de aderir, né, Robson, a grande questão é sempre de quanto que você produz, quanto coloca de volta na renda e quanto que volta para você em termos de crédito para você economizar. Você tem uma prestação das placas solares, você tem uma conta de energia, essa questão tem que ser lucrativo para você. Você, como cidadão, também quer ter lucro. Então, a grande discussão hoje é quanto que vem, quanto que volta. E isso continua gerando ainda bastante atrito e bastante discussão. Vai longe isso ainda, né? Vai longe. É, bem isso, né? E como eu falei, o mercado ele é imprevisível, é a mesma coisa que a soja. Você faz um projeto aqui, porque mesmo que você vai botar placa solar na sua casa, é um projeto de 10 anos para você reembolsar o investimento. E nesses 10 anos muita coisa pode acontecer. A energia pode ficar mais cara ou pode ficar mais barata. Então tudo isso é muito difícil de tu palpar. E é isso ainda o que leva essa discussão né? Não tem um ponto fixo que tu pode mirar e dizer, não, é isso. É algo muito dinâmico mesmo, né? Tu que estudas bastante sobre isso, né? Foi algo que daqui 5 anos, quando a gente conversar de novo, daqui 6 meses vai ter novas tendências. Robson, quero agradecer muito a tua presença aqui, esse conhecimento aí. O Robson, que é um profissional de mão cheia aí, que presta serviço também, fora do seu horário, evidentemente, né? E que certamente vai conseguir fazer outros projetos, já tem feito outros projetos aí e a demanda não para, né? Hoje, o grande desafio do mercado, né? Você lida com uma equipe significativa lá na cooperativa, a questão é de qualificação de mão de obra. E quem está qualificado, ele, vamos dizer assim, pode escolher onde trabalhar, mas principalmente também pode escolher a sua remuneração e ser muito bem remunerado, né, Robson? O mercado elétrico ele sempre vai avançando, né? Hoje vocês têm muita coisa, o wireless, agora a IA entrou também, tem muita coisa que é de inteligência artificial que ninguém sabe direito ainda para onde vai. Então o profissional de elétrica ele sempre vai ser algo novo e sempre vai precisar de estar estudando e aprendendo. E realmente é cada vez mais difícil achar profissionais qualificados e que estejam prontos assim para atender todas as porque o mercado de elétrico ele é muito vasto, né? Então
Tem a parte residencial, tem a parte industrial, tem a parte de placas solares. Então tem muitas áreas. É difícil tu encontrar alguém que faça tudo isso muito bem. Então o pessoal normalmente ele se especializa em alguma área, né? E é isso. Tem que correr atrás da máquina. Muito bem. Robson, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Roger. Obrigado pelo convite. Isso aí, então esse é o Robson Soares, eletricista da cooperativa, falando sobre a adesão da Cotriel ao mercado livre de energia aqui no Rumo ao Campo. São agora as 8 horas.